Estamos juntos no Debate 93. Um de nossos ouvintes nos conta: decidi servir a Deus com integridade e amor, contudo, depois de algumas situações, eu sinto-me cansado e sem forças, conta ele. Sei que provas são dadas a todos, mas eu estou desanimado de ver as coisas dando errado na minha vida. Você já passou por uma fase na sua vida em que você olhou e disse: meu Deus do céu, mas nada vai dar certo? É isso mesmo? É um problema depois do outro? Tem gente que vai dizer: mas que maré, hein, que você entrou, hein, fulano? Tá na maré de azar, hein? Pelo amor de Deus, o ouvinte chama de prova. A gente vai chamar de outra coisa. Como é que você chama? Como encontrar forças para prosseguir? O negócio tá bravo, tá complicado, a situação tá diversa, tá difícil. Olha, meu Deus do céu, muita gente com vontade de desistir. Como encontrar forças para prosseguir? As provas parecem mais amenas para os outros. É isso mesmo? É essa impressão que a gente tem quando está passando por uma luta? A minha tristeza é quase desespero. A minha tristeza e quase desespero são um sinal de que fui reprovado? É o que o ouvinte sente. Ele sente tão triste pelas provas que ele passa que a sensação que ele tem é que, na verdade, ele foi reprovado. O que fazer para que as derrotas da vida não roubem de nós a alegria da caminhada com o Pai? Que pensa você sobre esse assunto, hein? É agora, minha gente. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 2 de setembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje, nós recebemos com alegria o pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, a pastora Elaine Cruz, a nossa menina da mesa, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, o pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja Nova Vida em Praça Seca, o pastor Onireves Lins, da Assembleia de Deus Caminho de Milagres em Nilópolis. Todo mundo já aqui com você no Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ô, pastor Gilton, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje, querido. A situação que o nosso ouvinte conta, ela traz, assim, um teor de bastante crise, né? Ele diz que decidiu servir a Deus com integridade, mas depois de algumas coisas ele está se vendo sem forças, né? Está se percebendo sem força, cansado, aquela hora que a pessoa disse: ó, cansei, eu não estou aguentando mais. Sei que as provas são dadas a todos, mas estou desanimado de perceber as coisas dando errado na minha vida. Quer dizer, ele olha para o lado, é aquela expressão que eu utilizei aqui, que muita gente fala, né? Então, maré de azar, problema para aqui, para lá, enfim. Como é que o senhor entende esse assunto, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes da 93, bom dia, amigos da mesa. JR, a primeira palavra que a gente tem que dizer para o nosso ouvinte é bem-vindo ao clube, né? Todos nós enfrentamos momentos de adversidade, todos nós temos problemas, todos nós temos frustrações, todos nós temos decepções, todos nós nos sentimos em muitos momentos e, infelizmente, posso dizer, na maior parte dos momentos, nós nos sentimos
preocupados, ansiosos, angustiados, nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos até mesmo em alguns momentos abandonados por Deus. E aqui eu quero lembrar que o nosso Senhor, na cruz, ele cita o salmista, o Salmo 22, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o que eu quero dizer para o ouvinte, nosso ouvinte, é: o que ele está vivendo é a situação mais comum de todas as situações da vida. Entretanto, isso não é o fim. E para isso, ao longo do debate, nós veremos outras coisas, mas eu posso adiantar que talvez a melhor coisa a fazer é ampliar os horizontes, tentar enxergar mais longe e além da crise momentânea. Pastor Elane Cruz, muito bom dia, seja bem-vinda. Ainda que o ouvinte queira exatamente agir como disse o pastor Gilton, né? Ver além, alguns se sentem assim, como se estivesse no fundo do poço, né? E no poço não dá para ver nada. No túnel, conforme o túnel, também não dá para ver o que tem lá do outro lado. Então, muitas vezes a pessoa, ela se sente assim, pode ser que ela até não esteja, mas a sensação que a pessoa tem é dizer assim: meu Deus do céu, tô dentro de um poço e não tô vendo salvação alternativa, a luz que chega é pequenininha, há uma escuridão, não sei para onde ir, enfim, ou mesmo assim, não tenho para onde ir, não percebe alternativa alguma. Acontece isso? Acontece. Bom dia os debatedores, a todos os ouvintes. Acontece mais do que a gente gostaria. Pastor Gilton já disse aqui muito bem, bem-vindo ao clube, é uma verdade. Mas a verdade é que, por mais que a vida, as decepções, as traições, as mágoas, as dores, as decepções nos façam sofrer e nos sentir assim, porque o sentimento é esse mesmo. É aquele sentimento de desprazer, é o sentimento de: será que vale a pena? Será que eu sigo em frente? Nessas horas a gente precisa sempre lidar com duas coisas. O primeiro é a racionalização que a gente precisa colocar, né? Porque se a gente ficar preso aos sentimentos, à vontade de jogar tudo pro alto, a vontade de, como o pessoal, de chutar o balde, a vontade muitas vezes é de desanimar, desistir, sentar e chorar. A gente precisa racionalizar e pensar o seguinte: independente de eu não estar vendo a luz do fim do túnel ainda, eu vou continuar andando, porque a racionalidade, a gente saber que a gente pode chorar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã, é exatamente essa convicção de que eu não estou vendo nada, eu não tenho vontade, eu não tenho força, eu não sei onde vai dar, mas eu vou me levantar, eu vou continuar indo à igreja, vou continuar fazendo o meu papel de pai, de mãe, de professor, de pastor, enfim, trabalhando, fazendo aquilo que me cabe fazer até chegar, porque há momentos em que a gente levanta porque tem que levantar, a gente se arruma porque tem que arrumar, a gente faz as coisas porque tem que fazer, sabendo que sem força, sem graça, e essa graça Deus dá. Então, o primeiro momento é essa racionalização, essa percepção de que as coisas não vão ficar assim. E o segundo, de fato, é olhar para dentro da gente, e tem uma canção antiga que diz: conta as bênçãos, né? Conta as bênçãos. Às vezes a gente não tem bênção para contar agora, mas se a gente olhar lá atrás, a gente tem muita coisa que traz a evidência pra gente de que o mesmo Deus que agiu lá, vai agir lá na frente. Pastor Rodrigo Lourenço, muito bom dia, meu querido, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. Ainda ouvindo a sua opinião, pastor, sobre esse assunto, ouvinte que decide, né, servir a Deus com integridade e amor. E aí não sei exatamente qual era a expectativa dele, mas de alguma forma parece uma frustração, né? Olha, eu vou servir a Deus agora com integridade, né? Direitinho, e aí o que segue a isso são batalhas, são lutas intensas, e aí talvez a surpresa, peraí, eu não contava com isso, não era bem isso, ou de alguma forma dizer assim: olha, eu acho que eu merecia algo melhor do que o que eu estou vivendo hoje. Pastor Rodrigo. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, os ouvintes que nos acompanham nesse debate tão rico, tão abençoado. Bem, eu quero só acrescentar o que já foi colocado aqui pelos companheiros da mesa,
Quando você olha a Bíblia Sagrada, ela está rechaçada de exemplos que nos mostram que quando uma pessoa se decide para ter uma vida mais íntima com Deus, sempre as adversidades se levantarão, até mesmo como uma maneira de fortalecimento do caráter, de moldura do caráter, para aprimorar a pessoa. É como você vai tocar um violão. Você que nunca tocou um violão, vai aprender a tocar o violão e aí os dedos vão ficar calejados. E quando aqueles calos secam, não vão produzir outros calos, porque já criou uma casca ali que vai mantê-lo em condições de tocar o violão plenamente, mas sem sentir dor. Então, o que Deus faz conosco, e todos que estão aqui à mesa passam por isso, não somente passam por isso, porque as adversidades de hoje produzem em nós elementos que nos qualificarão para sermos vitoriosos amanhã. A vitória pode não vir hoje, aí é um grande problema que a gente sempre tem em mente, que é sempre a vitória para hoje, mas eu acredito que Deus nos ensina, a mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, o próprio Neemias, quando foi fazer a obra, se levantaram 3 inimigos. Então, tribulação todo mundo tem. O próprio Jesus nos ensinou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a nossa garantia. Onireves, muito bom dia. Seja bem-vindo uma vez mais ao nosso debate 93 de hoje. Pastor, o ouvinte chega a afirmar: eu sei que provas são dadas a todos, mas eu estou desanimado. Bom dia a todos. Há um conflito aí nas palavras do ouvinte, porque ele fala que ele serve com integridade e amor. E depois ele mesmo se reprova. Então, o pré-requisito de avaliação é dele. Então, nós acreditamos que nós precisamos observar o que está causando esse tipo de conflito, de sentimento, para que possa ser resolvido. E existem alguns pontos que fazem o ser humano sofrer. Um dos primeiros pontos é que ele mesmo é o culpado. Eu falo ou ajo de forma que me causa sofrimento. Ou então alguém próximo de mim me faz sofrer, ou eu estou sofrendo por uma causa maligna, como foi o caso de Jó, ou eu sofro porque eu não entendo os propósitos de Deus na minha vida. Tudo isso aí a gente vai mastigando aqui, porque é tão complicado isso, né? Porque quando a pessoa está passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma dor, essa é uma dor muito forte, muito grande, né? Não há como amenizar esse assunto, né? Por exemplo, o ouvinte diz: como encontrar forças para prosseguir? Quanta gente hoje está acompanhando a gente e está vivendo o drama do desemprego, por exemplo. Está vivendo o drama do dinheiro que diminuiu no bolso e não consegue pagar as contas que já foram assumidas, e nem as básicas. Conta de luz, conta de água, enfim, comprar o gás, a comida. Ainda mais se fez uma comprinha lá, hein, minha irmã, hein? Comprou, vou comprar aquela bolsinha ali que eu tô precisando. Aí dividiu essa bolsa e agora o dinheiro acabou. Tem muita gente inadimplente aí, gente que não tem dinheiro, não é que não quer. A pessoa quer pagar, quer botar as contas em dia, mas não tem dinheiro. Aí foi lá no banco, fez o empréstimo do banco é um juros violentíssimo. Aí tem o cheque especial, entrou nos juros do cheque especial, esse é devorador. Então, tem muita gente acompanhando a gente hoje que está vivendo esse tipo de dificuldade. Então, a pergunta que faz o ouvinte: como encontrar forças para prosseguir? As provas parecem mais ou menos para os outros? É isso mesmo? A gente olha pro lado e diz: mas também fulano tá indo bem lá, ó, eu tô com dificuldade, mas fulano tá indo bem. A minha tristeza e quase desespero são um sinal de que eu fui reprovado? O que fazer para que as derrotas da vida não roubem de nós a alegria da caminhada com o Pai? Nós vamos voltar a esses assuntos já no nosso debate 93 de hoje. Este é o debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. A pesquisa é a seguinte: você já teve a sensação de que foi reprovado em uma prova dada por Deus? 59% dos nossos ouvintes afirmam que já tiveram essa sensação, sim. E no nosso WhatsApp, telefone 96803-8319, uma das nossas ouvintes diz assim: gente, eu tenho passado por isso. E eu tenho uma sensação de derrota quando eu chego na igreja. Os problemas são tantos que parece que Deus esqueceu de mim, porque nada dá certo na minha vida. Eu me sinto desanimada, não consigo sentir a presença de Deus e, por fim, eu acho que Deus me abandonou. Essa é uma sensação que muita gente tem e que fala exatamente, até o pastor Gilton colocou isso, que a pessoa tem a sensação de que foi abandonada, não é isso, pastor Gilton? É verdade. É uma sensação. É verdade. E como toda sensação, ela pode ser real ou pode ser enganosa.
E no que diz respeito à presença de Deus, o agir de Deus na nossa vida, nós não podemos ficar restritos aos nossos sentimentos. Nem sempre o modo de agir de Deus nos provoca esta ou aquela sensação. Eu acho que normalmente não provoca. Confundir a presença de Deus com as nossas percepções sensoriais é limitar muito o modo de Deus agir. E a gente precisa ter a perspectiva do agir de Deus. A palavra de Deus nos diz que a cada manhã Deus faz com que se renovem as misericórdias do Senhor. Então, Deus está agindo de modo complexo, de modo abrangente na nossa vida. Ele está agindo também muitas vezes moldando as circunstâncias em nosso derredor, em nosso entorno, e muitas vezes é aquilo que Paulo diz: Deus permite, Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu preciso crer, e aí crer não depende de sentimento, a gente crê antes para ver depois. Eu preciso crer que o meu Deus, mesmo quando eu não sinto nada, quando eu não vejo nada, quando eu não estou conseguindo perceber nada, esse meu Deus em quem eu creio e confio está agindo a meu favor. Como encontrar forças, minha gente? Como encontrar forças para prosseguir? Pode falar. Confiar, né? Eu acho que confiar é botar a fé em prática. É você ligar no meio da escuridão, no meio do poço lá que você não consegue, do túnel que você não consegue ver a luz, e você ligar a lanterna da fé. Eu acho que a gente tem sempre que confiar, porque a gente já tem experiências na Bíblia Sagrada de outras pessoas que passaram provações tremendas, lutas tremendas, e lá no final Deus foi e deu vitória. Então acho que a confiança vai nos limitar. E a gente tem hora que a gente tem que trazer à memória lá a Olimpíadas de 1984 com a Gabriela Anderson, que foi aquela mulher que chegou na linha de chegada lá, os médicos querendo pegar ela, lá não encosta em mim, porque o meu objetivo, eu tenho fé, o comando do corpo dela já não, como o pastor falou muito bem, a parte sensorial do corpo dela já não estava tendo controle, mas a vontade, a fé, a determinação fez ela chegar e levantar uma plateia inteira no estádio, e até hoje lembram dela, e quem ganhou a medalha de ouro. E existe uma outra questão que eu acho que tá permeando aqui também o nosso e-mail, somando isso tudo, que é mudar a consciência e a perspectiva, aquilo que se acredita. Todo sentimento, ele é fruto de um pensamento. O que eu penso? O que eu imagino? Quando ele diz aqui, olha, eu decidi ser crente de verdade, né? Decidi servir a Deus com integridade, pode ser que ele tenha ouvido, que ele tenha aprendido, porque hoje em dia isso é muito disseminado. Se você ficar firme, se você der tanto, se você fizer isso, se você fizer a campanha tal ou a campanha Y, realmente tudo vai dar certo na sua vida. Os testemunhos é de que tudo dá certo na vida de todo mundo. E de repente ele está fazendo tudo e as coisas não saíram como ele havia planejado. Por quê? Porque existe uma consciência muitas vezes errada de que, claro que quando a gente tem a nossa vida em Deus, a gente tem mais graça para passar pela tribulação, a gente tem mais força, a gente tem mais ânimo, a gente sabe em quem a gente crê, né? E o fato de saber em quem a gente crê, conhecer Deus de verdade, faz com que a gente se levante mesmo quando não veja nada, e aí a gente dá aquele salto no escuro nos braços de Deus, né? Que muita gente define como fé. Mas a verdade é que essa conscientização de que se eu tô firme com Deus, tudo tem que dar certo, não é assim. Jesus era Deus, Filho de Deus, e muita gente olha para ele e falou, mas nem com ele deu certo, porque ele foi morto, só que ele era Filho de Deus, né? E hoje tá... Mas a gente vai vendo aí os grandes mártires, tanta gente que a gente conhece, que tem Deus e que às vezes sofre de uma doença séria, passa por questões seríssimas na vida, enfrenta tribulações, enfrenta doenças. Então, na verdade, quando a gente tem Deus, a gente sempre vai ter a garantia da salvação. A gente tem a garantia da graça que renova, da força, da misericórdia que se renova para perdão, para literalmente uma alegria que não está presa às circunstâncias, de uma paz que não se entende, de uma fé que ninguém entende, mas a gente lá dentro sabe que é isso que segura a gente. Isso a gente tem. Agora, a garantia de que tudo vai dar certo, de que todas as decisões da vida vão se complementar, isso a gente não tem. E é importante
gente mudar essa forma de pensar o evangelho, de entender o evangelho, porque senão vai ter muita gente frustrada com a vida, com Deus e com a igreja. E aí eu quero acrescentar a isso a perspectiva que nós temos em Hebreus 12, que é a perspectiva do sofrimento ou da experiência difícil, que é pedagógica. Sim. É Deus que quer nos ensinar. E o autor chega a dizer que Deus, porque nos ama, nos permite sofrer. Sim. Ele diz, aquele pai que não cuida, que não corrige o filho, ele não tem amor pelo filho. A correção às vezes é dolorosa, a correção às vezes machuca. E deixa eu fazer um breve parênteses do que eu estou falando. Eu sei que para quem está ouvindo e que está sofrendo, pode estar acontecendo. Ele fala porque não é ele que está sofrendo, mas nós todos temos as nossas dores, nós todos temos as nossas tristezas, nós todos temos as nossas dificuldades. Então, eu quero dizer para o ouvinte, eu estou falando isso porque eu sei que Deus também faz isso comigo. Ele também, muitas vezes, me faz sentir lá no vale da sombra da morte. Mas graças a Deus que ele mesmo me diz que ali mesmo, ali no vale da sombra da morte, ele está comigo, ele está comigo. Então, é só um momento também, né? Então, Deus nos ensina pela dor, Deus nos ensina pela dificuldade, Deus nos ensina pelo sofrimento. E aí a gente pode até crer que Deus, no seu plano para a nossa vida e para a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Ele planeja que a gente passe por algumas experiências que, a nosso ver, são terríveis, mas que Ele prepara para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa vencer e para que a gente possa olhar para trás e dizer assim, como foi bom, apesar de toda a dificuldade, ter passado por aquela experiência. Agora, para a gente chegar nesse nível, é preciso desenvolver um relacionamento profundo com Deus. O que foi colocado aqui pelos colegas é que, hoje em dia, a igreja brasileira, posso colocar assim, não generalizando, mas numa grande parte dos púlpitos a gente vê pregações que aguçam e incitam os membros a entender que a vida com Deus é só de vitória. Tanto que a gente tem um jargão, só vitória, só vitória, só vitória. Se a vida fosse feita de só vitória, a gente não conheceria de fato o que significa uma vitória. Isso aí. Porque só sabe o significado, o sabor de uma vitória, quem conseguiu, quem consegue passar pelo dissabor de uma derrota. Então você passou pelo dissabor de uma derrota, você sabe o que é ser derrotado, e não significa que, pelo fato de você sofrer uma derrota hoje, a batalha está perdida. Significa que nós estamos num processo rumo a algo que Deus está preparando para nós, é pedagógico. E só para colocar, às vezes, eu falo isso com propriedade, porque eu sei que eu sou pastor de igreja, eu sei que isso acontece. Se prega algumas mensagens que as pessoas não querem orar, não querem ler a palavra, não querem de fato travar um relacionamento com Deus e vivem na superficialidade, pulando de lugar para lugar para colher a bênção, quando Deus quer nos levar a um caminho que produzirá uma maturidade para nós nos tornarmos capazes de lidar com a bênção. Porque Deus não lidar com filhos mimados, Deus quer filhos maduros para saber trabalhar. Da abolição, uma querida ouvinte diz o seguinte: não acredito que Deus nos dê prova para nos reprovar, mas sim para crescermos espiritualmente e nos aproximar dele. Agora mesmo acho que estou passando a maior luta da minha vida no meu casamento e sem amigos ou pastores para me apoiar, mas tem o Senhor comigo e 24 horas por dia eu peço a Ele forças para prosseguir. Todos nós queremos dizer para essa querida ouvinte, nós estamos aqui e nós vamos orar por esse assunto e por todos esses assuntos já, e você sabe que pode ser que alguns amigos tenham te abandonado, ou mesmo que você não veja muitas boas referências, não é? Mas existem pastores, líderes espirituais que podem ajudar. Em alguns casos a pessoa não quer abrir, não quer conversar, pode acontecer isso. Em outros casos a pessoa se abriu e o outro lá reproduziu, replicou, multiplicou, aí a pessoa vai e se fecha outra vez. Apesar de todas essas dificuldades, ainda a possibilidade de encontrar alguém com quem você possa dialogar. E a outra coisa, esse teu envolvimento com Deus é fantástico, é isso mesmo. E ela faz uma abordagem aqui que talvez fosse boa, que nós pudéssemos ressaltar. Não acredito que Deus nos dê prova para nos reprovar. Entendeu? Quer dizer, a prova, ela não é para reprovar.
Deus não é irônico a ponto de dizer assim, não, vou botar uma prova aí só para você ser reprovado. A prova é parte do nosso crescimento, como vocês disseram aqui, da desenvolvimento da nossa maturidade espiritual, mas não para nos fazer reprovar, quer dizer, não é este o propósito. Não, é isso, gente? Isso, concordam com a nossa ouvinte? Com certeza. E uma outra questão que eu acho bastante séria também é não encarar Deus, porque tem gente que encara Deus como um Deus mau, que o tempo inteiro está me tentando, está me provando. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, né? E a gente também tem que tomar cuidado, porque uma dificuldade num casamento não é uma prova que Deus deu. É uma questão que faz parte da vida, faz parte das escolhas, faz parte de uma outra pessoa que decidiu agir errado, um desemprego, não é Deus que fechou a porta do trabalho para mim. Então, as pessoas muitas vezes atribuem a Deus um Deus que o tempo inteiro está dando prova. E, na verdade, as nossas provas fazem parte das nossas circunstâncias da vida, de escolhas nossas, de escolhas de outras pessoas. A gente sofre consequências do erro de outras pessoas, de erros de governo, de erros da sociedade, enfim. Então, na verdade, a gente vive e passa por provas, a gente passa por tribulações. Não é que Deus o tempo inteiro está olhando para mim e dizendo, Elaine, agora toma essa, agora toma aquela, agora toma aquela. Não é assim, não. Deus é bom, Deus é maravilhoso. O que ele muitas vezes faz, e ele faz isso, na realidade, o tempo inteiro, as provas que a vida, as circunstâncias já nos afligem, já nos fazem doer. Nesse momento, ele dá força, ele dá graça, e aí sim, ele fica acompanhando como vai ser o nosso desenvolver, como vai ser a nossa atitude naquele momento de prova da vida, como é que a gente vai se relacionar com ele, como é que a gente vai continuar se relacionando com a palavra dele, com a vida em Deus. A gente talvez tenha que acrescentar, só para fechar essa ideia, a perspectiva da eternidade. Sim. A nossa vida aqui é como se fosse um teste, é um preparo para a eternidade. Verdade. Então as provas, tudo que nos acontece, a maneira como reagimos e até mesmo às vezes quando caímos e depois nos levantamos, tudo isso nos prepara para a vida na eternidade. Dentro dessa questão que a doutora Elaine, que a pastora Elaine e o pastor Gilton levantaram sobre como se comportar diante das provas, um dos nossos ouvintes escreve, ele diz assim, olha, eu primeiro quero deixar o versículo que diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Ele diz, bom, eu e a minha esposa, no dia 5 de abril de 2010, fomos surpreendidos por aquela chuva de alto volume de água. Os nossos 2 filhos foram soterrados. Nós ficamos 6 meses buscando força em Deus para poder recomeçar a nossa vida. Em 2012, nasceu o projeto social Viver a Vida. O que devemos fazer é verdadeiramente entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, e eu tenho certeza que o mais ele fará. É o que ele diz. Lindo, que depoimento, lindo. Meu Deus do céu, que tristeza, que luta, que vale é esse. Jesus tem misericórdia. E aí Deus deu forças. Imagina bem, ouvinte. Imagina bem exatamente esse ponto que compartilha o ouvinte. Aliás, eu quero agradecer o carinho do ouvinte e a confiança em compartilhar conosco essa história. Ouvinte de Campo Grande dizendo, eu e meu marido somos pessoas íntegras e criamos nosso filho nos caminhos do Senhor. Ele era um homem de Deus, professor da escola bíblica. Agora tem 6 anos que ele morreu e o sorriso foi tirado do meu rosto. Não consigo entender o porquê dele ter sido tirado de nossas vidas e outros que não são como ele permanecem. Agora você lê isso depois de ouvir o depoimento de uma família que ficou sem os 2 filhos e que passou 6 meses buscando forças em Deus. Realmente cada caso é um caso, né? Cada família lida com este assunto, né, Elaine? De uma forma diferente, né? Mas o mesmo que aconteceu com aquela família é o que vai acontecer com todas as outras famílias se a gente deixar, né? Que é literalmente, mesmo na dor e mesmo com dor, é claro que esses pais estão refazendo a vida, começaram o ministério, mas é óbvio que quando eles veem a foto eles lembram, é claro que a saudade vai doer sempre, mas é mesmo com a dor, mesmo com a saudade, mesmo sem entender, a gente se levanta, a gente se organiza, a gente vive a vida, porque essa mãe tem um grande privilégio.
ela tem a possibilidade, e isso não depende mais do filho dela, depende dela, de passar a eternidade inteira com o filho. Né? Então, se aqui ela não tem mais, ela tem essa possibilidade, ela não pode perder isso. E perder isso é perder a chance também de ter uma vida com Deus, de uma paz que excede todo entendimento, que só Deus, e esse consolo só Deus pode dar. Eu acho que esse ponto aí que a pastora Elaine falou é muito forte. No domingo eu apresentei uma criança, uma família feliz na igreja, e aí nós apresentamos, a igreja bateu palmas e a família feliz, porque nós estávamos apresentando aquela criança glorificando a Deus. Chega na segunda-feira, eu tenho a notícia que uma criança que ia fazer 3 meses também foi a óbito. E aí a gente, como pastor, a gente lidar com esse oposto entre alegria e tristeza, entre alegria máxima e tristeza profunda. E a gente começa a buscar palavras para poder confortar essas pessoas. Aí na terça-feira pela manhã foi o enterro do bebezinho, e aí a gente ouve, por que não? Deus quis assim, Deus sabe o que é melhor. Então, às vezes a gente pega uma informação e a gente vai atribuir o que a gente tem como referência, que é Deus, né? O dono da vida. Então, foi o que a pastora Elaine falou. Uma coisa nós precisamos entender: já tem algo precioso que Deus nos deu nessa terra, mas que já está no reino de Deus. E uma vez me questionaram também de uma mulher que serviu a Deus a vida inteira e ela veio a falecer. Então nós tínhamos certeza pela vida daquela mulher, pelos frutos dela, que ela foi salva. E a resposta que Deus me deu para a pessoa foi o seguinte: olha, ninguém perde nada que um dia não tenha ganho. Então às vezes nós perdemos parentes, perdemos amigos, e no decorrer da história nós vamos sofrer, vamos chorar, mas a gente tem que estar sempre com nossos olhos fitos em Deus, para poder naquele grande dia o Senhor enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E aí passar por cima das dificuldades, segurando na mão de Deus. Uma das coisas que o ouvinte colocou aqui é que às vezes ele pensa que a prova dos outros é mais amena do que a dele, né? E quando a gente vê exemplos como este que foi colocado agora, a gente tira lições. Que lições? Que existem pessoas passando problemas muito maiores do que nós. Muito piores. E talvez estão tendo posturas muito diferentes do que as nossas posturas. Existem pessoas que não conseguem se levantar do leito de dor, mas estão sorrindo. Isso aí. Em contrapartida, pessoas que conseguem andar, mas só vivem resmungando da vida. Elias foi um que estava na caverna e começou, quando Deus falou, indagou a ele respondeu: só eu que estou aqui, e eu estou aqui, eu sou um pobre coitado. Ele falou: pai de bobeira, você tem 5 mil que não se dobraram. Uma visão individual. Então, quer dizer, o teu problema, às vezes, parece muito maior do que todos os outros. Uma coisa é certa, eu faço uma analogia, que quando Jesus foi crucificado, a cruz não era para ele, era para Barrabás. E alguns afirmam, né, a Bíblia não afirma isso, mas alguns afirmam que o tamanho da cruz era maior, tal, desproporcional. Etc. Então eu entendo o seguinte: de cruz Jesus entende. Ele não vai permitir a nós, né? E é uma coisa que a doutora Helena colocou aqui. Eu entendo que Deus usa situações, Deus permite, ele tem a soberania de intervir, mas às vezes não intervém, porque ele permite que uma situação que a vida proporciona sirva de uma lição para produzir maturidade amanhã. Então, de cruz Jesus entende. Ele não vai permitir que uma cruz seja dada a você, uma aprovação, sem que você não possa suportar. Tinha um programa, só para finalizar, numa emissora de televisão, que dizia: no limite. E havia pessoas, às vezes, fazendo coisas que elas jamais pensariam que conseguiriam. Com certeza. E nós somos assim. Às vezes a gente acha que não vai conseguir chegar até aqui, e nós chegamos até lá. É importante lembrar que a gente tem, claro, citar exemplos bíblicos é sempre bom, porque é a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo algumas pessoas podem pensar: mas foi uma pessoa especial, abençoada por Deus. Mas quando a gente tem a perspectiva de que as pessoas da história bíblica são pessoas como nós, como o Tiago lembra, né? Isso aí. A gente pega a história de José, por exemplo. José... íntegro, correto. Pegando a figura que o JR já usou, José literalmente foi jogado no fundo do poço. E o que ele poderia esperar de Deus ali? O que ele poderia pensar de Deus quando ele estava ali jogado, traído pelos irmãos, abandonado pelos irmãos? E depois ele ainda é resgatado, não para ser reconduzido, mas para ser vendido como escravo. Vai para uma prisão. Quer dizer, se José limita a visão dele, a compreensão dele a esses momentos... Só dificuldade? Era só frustração. Mas a gente vê José sendo colocado como o vice-rei do Egito, como o governante com todos os poderes, como alguém que foi usado pela providência para salvar o povo escolhido. Quer dizer, a perspectiva histórica, o horizonte mais amplo,
precisa ser sempre lembrado quando nós estamos passando numa hora de dificuldade. Há um texto de Romanos que com certeza todos aqui conhecem bem, Romanos capítulo 5, que diz exatamente assim, Paulo escrevendo aos Romanos, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E aí ele segue, quer dizer, essa paz faz com que nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração. Então, e o texto segue. E esse é um texto que fala dessa fé que a gente tem, né, que nos justifica, e essa paz que nos ajuda, inclusive, e gloriar na tribulação não significa não sofrer, gloriar na tribulação não significa não chorar, gloriar na tribulação não significa estar sorrindo e dizendo, graças a Deus estou aqui passando pelo... Não é isso, não. É simplesmente saber o seguinte, se essa tribulação vem, quando eu sair dela, eu vou sair melhor. Eu vou sair com o meu caráter mais aprovado se eu permanecer firme em Deus. Eu vou ter uma esperança mais consolidada, mais experiências com Deus, porque é exatamente isso que as lutas, que as provas, que as dores, que as tribulações vão fazer em nós quando a gente guarda essa paz que excede todo entendimento e tem essa fé em Deus, mesmo quando a gente não tem força. E aí a graça diária. Há momentos na vida, eu já passei por situações em que você vai deitar e pensa, eu não vou ter força para amanhã. Amanhã eu não consigo levantar. Às vezes eu diria, amanhã eu não consigo levantar. Período, estou me lembrando aqui da minha filha na UTI, todos os dias os médicos dizendo, olha, menos chance, 1%, 2%. Você pensa, amanhã eu não consigo levantar. Recém-operada, cesárea, enfim. E Deus vai dando uma graça, é uma força que é diária. O que a gente não pode é cruzar. Se José tivesse se decepcionado com Deus, abandonado Deus, ele nunca ia sair ali daquela prisão e a gente não tinha mais história sobre José. Um ponto que parece muito importante, que traz para o nosso ouvinte a tranquilidade, é que vocês não estão subestimando a dor do ouvinte. Não. Que este é um ponto que é fundamental, né? O ouvinte está acompanhando, está vendo, ó, não há ninguém subestimando a sua crise, a sua dor. É claro que tem uns que já passaram pelo que você passou e etc. Tem pessoas que são mais fortes, tem pessoas que são mais fracas, tem pessoas que estão mais abatidas. Uma pessoa vamos dar um exemplo aqui, o camarada tem uma briga lá, aquele camarada do MMA, ele tem uma luta lá, certo? A luta dele durou 5 minutos, termina essa luta, ele vai enfrentar outra luta, só que o cara, a segunda luta lá, o cara tava descansando, ele pegou essa, bateu nesse cara outra vez. Aí vem uma terceira luta, ou seja, quanto mais lutas você tem em sequência, sem que você tenha o tempo de descanso e de refrigério, a chance de você ser nocauteado aumenta, porque a não ser que sejam, né, muito fracos, mas a tendência que a gente tem é dizer assim, puxa vida, eu precisava de um descanso, eu precisava de um refrigério. E a Bíblia nos fala sobre o refrigério, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar refrigérios ou mesmo precisamos assumir. Em alguns casos, a pessoa não está vivendo um tempo de refrigério. Ela está vivendo um tempo de perda, um tempo de luta, batalha, sofrimento, enfim, todas essas coisas que acontecem com todas as pessoas, porque o sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos, mas a impressão que dá é que tem pessoas que passam por mais dificuldades que outras pessoas. Tem pessoas que passam por mais lutas que outras. Essa é a leitura natural. Você olha e diz, aquele irmão ali, aquela pessoa, pelo amor de Deus, o Senhor tem misericórdia. Ou mesmo a gente, vou dizer assim, gente, pelo amor de Deus, outra vez, que luta é essa? Todos nós podemos passar por adversidades. A questão é, você não é o único. Isso aí. Deus não te abandonou. Você pode estar esmorecido, fraco, enfraquecido, física ou emocional, ou até espiritualmente, mas não deixe de confiar, porque o Senhor não deixará você em hipótese alguma. Amém. Poderá ter, como diz o ouvinte, tristeza. Em alguns casos poderá até acontecer um desespero. Com certeza. Um momento, não quer dizer que vai ficar desesperado a vida toda, né? Mas tem um momento que você olha, não estou conseguindo, não estou vendo nada, não tem jeito, não tem alternativa, e para algumas pessoas bate um desespero. Tem gente que toma remédio, tem gente que faz
bobagem, tem gente que grita, tem gente que berra, tem gente que briga, tem gente que bate, tem gente que se esconde, tem gente que foge. Tem gente que fica caçando o profeta. As reações são as mais diversas, né? A questão é, a sua dor não está sendo subestimada, a sua dor está sendo valorizada como real, porque não há nenhum dos companheiros aqui à mesa que também já não tenha passado, ou mesmo que não esteja passando por uma luta como essa agora. E aí é importante, JR, nessa perspectiva, lembrar que no mundo onde estamos, nesse mundo que está sob a ordem, que não é a ordem de Deus, nós estamos, como a palavra de Deus mesmo nos diz, esse mundo jaz no maligno. Neste mundo que está vivendo em pecado, não podemos esperar que a vida seja justa. A vida não é justa enquanto vivemos nesse mundo. Então, há aqueles que sofrem por consequência de seus pecados ou de seus erros, há aqueles que sofrem por consequência de erros de outrem, há aqueles que sofrem por razões que a gente nunca vai conseguir perceber. É mais ou menos a situação daquele que nasceu com um problema, nasceu cego, e os discípulos perguntam, peraí, ele nasceu por culpa dele, por culpa dos pais? E Jesus diz, nem por culpa dele, nem por culpa dos pais. Isso foi para que se manifeste a glória de Deus. Então, quer dizer, a vida aqui neste mundo, ela é cercada de situações em que nós não podemos ficar esperando que haja uma justiça nas coisas. Não haverá isso aqui enquanto vivemos nesse mundo. E essa compreensão deve ampliar a nossa perspectiva no sentido de confiar de que temos um Deus, que Ele está ao nosso lado, que Ele está pronto a nos dar forças, nos dar sustento, nos dar os recursos para superar as adversidades. E quando nós nos depararmos com a injustiça tal que nós nos sintamos prejudicados, a gente tem que entregar isso nas mãos de Deus, porque Paulo diz, minha é a vingança, diz o Senhor. É Deus quem vai cuidar do problema. Um dos nossos queridos ouvintes está na Ilha do Governador dizendo o seguinte: há 26 anos eu perdi uma filha no ventre e quase também perdi a minha esposa com complicações. Na hora eu não compreendi e não sabia o que fazer com tanto amor que eu tinha por ela. Deus me deu 3 filhos adotivos e hoje eu tenho uma netinha de 1 ano e pude dar a eles todo o amor que eu tinha reservado para minha filha biológica. Compartilha, querido ouvinte da Ilha do Governador. O mais interessante é que não existe a possibilidade de não haver sofrimento nessa vida. Essa possibilidade não existe. Não existe também a possibilidade de que, se eu tenho Deus, tudo vai dar sempre certo. Essa possibilidade também não existe. Mesmo com Deus, muita coisa pode dar errado, muita coisa pode fazer sofrer. O que existe sempre é como eu vou lidar com essa dor. De que forma eu vou me recompor. Porque, na verdade, existem situações na vida em que a pessoa se destroça, em que a pessoa fica em pedaços. E aí, como é que eu vou me recompor? Como é que eu junto os pedaços, fico aí com essas marcas que a gente leva, não tem como. Como é que eu levo essas marcas, junto esses pedaços e, a partir disso daqui, buscando direção de Deus, eu faço coisas de... Esse casal descobriu, vou adotar. O outro casal descobriu, vou fazer uma ONG. Há pessoas que se levantam e percebem o seguinte: a vida segue, ela pode ser feliz, ela pode... não é ser melhor no sentido de anular aquela dor. A dor a gente não esquece, a história está ali, mas a verdade é que com Deus existe vários outros planos, várias novas possibilidades, essa paz, esse consolo, Deus abre novas portas, e isso que a gente precisa acreditar na hora que a gente não vê nada pela frente. No meio desses destroços tem muita gente que começa a questionar. Tem uma mãe aqui que ela diz assim: que Deus é esse que dá e tira? A minha filha, falando da filha, esperou por anos um filho. Quando, enfim, ela engravidou, ela conta que a filha deu o nome, a criança. Aí a filha, ela embola aqui as histórias, que a filha foi a uma igreja e lá uma obreira disse que Deus estava mandando trocar o nome da criança, que é o que ela diz. E aí ela achava, então, que essa gravidez iria até o final. Só que, quando foi agora no mês passado, a filha teve um sangramento. E o médico, quando bateu uma ultra, a criança estava morta. Ela fala: o desespero tomou conta de todos nós. Eu não tenho vontade de ir à igreja e muito menos confio em Deus, é o que ela diz.
Eu entendo o seguinte, a gente não vai conseguir entender muitas coisas que ocorrem. Não. Deus tem os seus métodos. A gente, quando fala de Deus, a teologia é um esforço para entender Deus, que até hoje não conseguiu, por mais sistemática que ela possa ser. E tem muita coisa também que ele nunca vai explicar, nem sobre ele. Existem coisas que ao homem não é dado conhecer. Sim. Agora, eu trabalho com essa linha de pensamento. Existem métodos que Deus vai usar na minha vida que não vai caber para o pastor Gilton. Que Deus usa na vida do pastor Gilton, que não vai caber na vida do pastor Nireves e aí vai por diante. Deus tem para cada um uma maneira de trabalhar. Para essa pessoa que sofreu essa situação, minha irmã, você não é a única pessoa. Eu perdi a minha irmã no ventre da minha mãe. Somos 2 homens em casa, minha mãe sempre quis ter uma menina, mas Deus não permitiu. Nasceu e morreu. Mas não foi por isso que a vida acabou. Eu conheço pessoas na minha igreja que perderam filhos no ventre e hoje Deus deu 2 filhos, ou como o caso do casal que adotou. Então, eu acho que você deve viver a sua humanidade. Davi viveu a sua humanidade. A Bíblia diz em Samuel capítulo 30, versículo 6, que ele chorou até perder as forças. Ele chorou. Ele é humano, você é humano, nós somos humanos. O que a gente não pode entender é que Deus perdeu o controle. Ele continua absolutamente no controle. Que a Bíblia diz em Romanos 8, 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Se na Bíblia tem várias referências, até o próprio Senhor Jesus foi, quando Baltazar, Belchior e Gaspar vieram, que Herodes se sentiu iludido, ele falou: vai lá e manda matar todo mundo das aldeias, da circunvizinhança. E quantas famílias, quantas mães, quantos pais ali não choraram, porque haveria um plano de salvação futura para todos nós hoje. Então é compreender. A pessoa às vezes recebe um filho de Deus e aí não vai para a igreja porque a criança está aqui, eu vou proteger, e aí bota a criança numa redoma, não busca a Deus porque ganhou a criança. Tem outras que não querem mais servir a Deus porque perdeu a criança. E a gente às vezes acaba perdendo a referência. Igual o caso de Jonas. Jonas, porque Deus salvou o povo de Nínive, ele ficou chateado com Deus. E aí Jó tinha toda a razão de ficar chateado, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, até os amigos dele condenaram ele. Ele ainda adverte a mulher: mulher, o Senhor não nos deu, o Senhor não nos tirou, bendito seja o nome do Senhor. Há algum tempo eu fiz alguns textos sobre a questão de natural e sobrenatural, só quero lembrar uma pequena frase desse texto. É natural, neste caso, é natural que a gente fique zangado. Claro. Sim. É da natureza humana, claro. É normal. O sobrenatural é acreditar no poder de Deus, a despeito de todas essas coisas. Com certeza. E continuar a caminhada com o Senhor, ainda que você diga: Senhor, eu confesso que eu ainda não entendi. Isso aí. Mas não para de caminhar. É isso aí. A grande diferença é que a gente pode. Tem 3 opções: parar e parou. Não vai nem para frente nem para trás. Outros vão andar para trás, vão parar e vão recuar, né? E outros vão parar porque sofreram, mas logo em seguida retomam a caminhada e vão adiante. O desafio é exatamente esse é o sobrenatural. A natureza humana nos leva a parar e recuar, ou parar e desistir. A natureza não nos propõe continuar a caminhada. A continuar a caminhada é uma ação divina na nossa vida. Então, sim. Como é que a gente faz? A gente entrega a Deus. Lembra de Ana, minha irmã? A Ana estava lá querendo um filho. Você conhece a história? A Ana podia estar zangada com Deus, era natural que ela estivesse, mas ela estava na presença de Deus e buscando ao Senhor. Então a gente sabe que essa é uma luta muito grande. Muitos de nós aqui, companheiros, os ouvintes já falaram sobre esse assunto. Meu Deus do céu, quantas lutas os nossos ouvintes relataram hoje aqui. E alguns deles, pela graça de Deus, conseguiram tocar o barco e ir adiante. Nada é fácil, nada é instantâneo e nada é do jeito que a gente quer. E pode ficar tranquilo, já quero reiterar isso aqui: os nossos debatedores não estão subestimando a dor. Não. E não existe nível diferente. Por exemplo, uma pessoa ficou sem 10 filhos.
Ela sofre mais do que a pessoa que ficou sem 9, sem 8, sem 7. Não existe isso. Verdade. A perda é perda, o sofrimento é sofrimento, a dor é a dor. A ouvinte fala sobre o casamento, o outro está falando sobre o filho, o outro está falando sobre o emprego, o outro está falando sobre, sabe, uma enfermidade. Então você vai virando, isso vai dizer assim, gente, as dores, por mais diferentes que elas sejam, elas parecem produzir um grande impacto na vida de um, na vida do outro é um outro impacto, na vida do outro é um outro impacto, varia, não é exatamente, não é carbono, não é carimbo, né? Não está escaneando a vida de ninguém, cada um é diferente. E varia a forma, inclusive, como a pessoa lida com a dor. Eu tenho um irmão que é autista, vai fazer 40 anos já, ele não fala, enfim. E eu lembro que quando ele nasceu, éramos 3 meninas e nasceu o Júnior. Um tempo depois, o Júnior já devia ter 3 para 4 anos, uma fase bem difícil, quando a gente descobriu. Uma das minhas irmãs, a irmã do meio, uma vez meus pais chamando para culto doméstico, ela foi assim, taxativa. Ela disse, eu não vou para culto, falou, mãe, eu não vou para culto não, porque se Deus fosse bom, se valesse a pena, meu irmão não estava assim. E ela tinha, na época, 6 anos de idade. E eu lembro que os meus pais naquele dia sentaram e minha mãe falou assim, olha, independente do Júnior ser autista, dele não falar o que quer que seja, Deus continua sendo bom. Independente de tudo, Deus continua sendo bom. E isso é que é muito complicado, independente da dor, do luto, da desilusão, da quebra, da falência, Deus continua sendo bom. Ele não vai mudar a característica dele por conta do nosso sofrimento. Agora, o bom disso tudo é que ele entende o nosso sofrimento e aí ele ainda tem consolo pra gente, paz pra gente, alegria e graça e força pra gente seguir em frente. Às vezes umas pessoas perdem os seus filhos e aí era para poder avaliar um pouco mais o sofrimento do próprio Criador que deu o seu filho. Então, assim, mas na verdade a gente tem uma visão um pouco individualista, porque Deus, às vezes, nós perdemos um ente querido aqui na terra, um filho aqui na terra, e Deus pega e dá o filho dele. Então, essa pessoa que perdeu poderia ter uma avaliação bem mais detalhada do que era o Deus pegar, e ele não perder, ele pegar e dar por amor a todos nós aquilo que era mais precioso dele. Eu vou só ressaltar uma tecla que eu bati no início. Tudo vai de como está o seu relacionamento com Deus também. Se você tem um relacionamento profundo, conhece, tem experiências do Deus que você serve, obviamente o impacto virá, a dor virá, o choro virá, isso é normal, nós somos humanos, eu ressalto isso aqui. Mas a forma que você vai lidar com isso, você tendo um relacionamento mais profundo, faz uma diferença tremenda, até porque você sabe que Deus é Deus. Até porque esse relacionamento profundo vai lhe prover de alguns recursos, de suprimentos que vêm de Deus, da graça, do ânimo, do vigor que Deus mesmo infunde em nós, para que a gente tenha condições de superar as dificuldades que vêm. É o que Jeremias falou, quando ele chora pelo povo, faz um livro só de choro pelo povo, que ele mesmo profetiza, aí ele chega e para o mãe e fala assim, peraí, eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança. E aí ele começa a recitar, grande é a fidelidade do Senhor, para quê? Para que ele pudesse tomar uma postura diferenciada. E aí ele diz, né, no mesmo capítulo 3 de Lamentações, ele diz, olha, eu vou botar a boca no pó, porque eu sei que a esperança vai chegar, né? E significa se jogar com dor, chorando, lembrando lá de trás, ainda estava doendo, mas ele diz, a esperança vem, e a esperança vem. O próprio Davi, a esperança. O próprio Davi em Samuel 36, e Davi se reanimou no Senhor. Abiatar, traz a roupa. Deixa eu tirar essa roupa de luto, botar uma roupa sacerdotal e vamos já aconteceu, clamar, o filho já foi. Aí Deus falou com ele e foi lá. Mas aí teve julgamento, né? Mas a criança estava lá para morrer, doente lá, ele estava lá prostrado, jejuando, não comia, não bebia, e agora que ele soube que a criança morreu, ele se levanta, come e bebe. Por que ele tem esse comportamento? Então, na verdade, a gente está sempre se comparando um ao outro. Nós estamos vivendo períodos difíceis, nós ouvimos aqui relatos bastante tristes dos nossos ouvintes, batalhas muito grandes, mas muito grandes mesmo, que muita gente tem atravessado na sua vida. Há pessoas hoje, como eu disse anteriormente, que estão aí desempregadas, na luta muito grande pela sobrevivência, para manter a sua casa com dignidade, com equilíbrio, de forma saudável, gente que precisa do socorro de Deus, gente que está precisando aí de atendimento médico e não está conseguindo, que o hospital não dá, os médicos não conseguem dar conta dos atendimentos em razão do número, enfim. Existe uma série de problemas que todos nós passamos, mas a questão é, vamos deixar de confiar no Senhor? Ou este é um momento especialíssimo para renovarmos na
na presença de Deus, para renovarmos a nossa caminhada com o Senhor, para renovarmos a nossa alegria, para renovarmos a nossa dependência de Deus, para apresentarmos diante do Senhor o coração de todos nós com a franqueza daquele que diz: olha, não é fácil, a situação, a gente vive aí com inquietação, com ansiedade, com medo, mas o nosso coração, ele está nas mãos do Senhor, e é nele que nós vamos confiando, dependendo, com ele nós vamos caminhando em nome do Senhor Jesus. O que mais não fará por mim? Não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Você já teve a sensação de que foi reprovado em uma prova dada por Deus? 50% dos nossos ouvintes afirmam que já tiveram essa sensação. Sim. Muito obrigado aos queridos ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo, minha gente, a liderança da minha igreja diz que quem trabalha no domingo está em pecado. Eu estou em crise porque eu preciso trabalhar. Mas eu não quero desagradar a Deus, ué. O que deve pesar mais, o trabalho ou a igreja? O Senhor exige de nós um dia totalmente dedicado à adoração? Como viver uma vida que adora a Deus? Se trabalho no domingo, eu não poderia separar outro dia da semana? O sábado foi feito para o homem foi feito para o sábado. Como entender o que significa esse texto de Marcos, capítulo 2, versículo 27? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Gilton de Medeiros, muito obrigado, querido, um forte abraço, Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, é sempre uma alegria, um privilégio para mim estar aqui. Deixo um abraço para a equipe do Jornal Novas, para o povo lá da minha igreja, Jardim Santíssimo, que está ligadinho na 93, e o povo lá de casa também, está nos ouvindo. Obrigado, meu irmão. Pastor Elane Cruz, muito obrigado, a nossa menina da mesa. Obrigada, um grande beijo a todos ali do Ministério Fronteira, a todos os ouvintes aqui da 93, a todos aqueles que curtem a minha página no Face, enfim, para todo esse grande povo de Deus. Muito obrigado, pastor Rodrigo Lourenço, forte abraço. Eu que agradeço, eu quero mandar um abraço especial para um amigo chamado Rodrigo Bittencourt, da Igreja Católica, que nos acompanha agora, está nos acompanhando, um grande abraço para a minha igreja lá na Baronesa, Praça Seca, a Nova Vida, e todos os meus vizinhos que me pedem ali um abraço, minha família, para todos um grande abraço. Maravilha, muito obrigado, pastor Onireves, um forte abraço, querido. Eu que agradeço pela honra de estar aqui mais uma vez, e eu deixo um abraço aí para o Ministério Caminho de Milagres, para o Coral Semente da Fé e para a equipe da Inspiração Divina. Maravilha, nós vamos orar juntos nessa hora, queridos e amados ouvintes. Há muita coisa em questão. Desde ontem nós começamos uma campanha de oração, né? E tem sido feita de maneira muito especial essa campanha aqui na 93 FM. As nossas redes têm espalhado a hashtag Eu Amo o Brasil e a hashtag Eu Oro pelo Brasil. A Unesco apresentou o Mapa da Violência 2015. Este mapa revela que 42.416 pessoas morreram em 2012 vítimas de arma de fogo no Brasil, o equivalente a 116 óbitos por dia. Essa cifra é ainda mais acentuada entre os jovens, que
que correspondem a cerca de 59% das estatísticas. Isso é apenas um dado, nós temos outros números, você tem a sua experiência, você conhece o seu bairro e você pode observar, a violência aumentou aí. Então nós precisamos clamar ao Senhor. E ao mesmo tempo nós precisamos evangelizar. Nós clamamos a Deus e anunciamos o Evangelho. O Evangelho liberta. O conhecimento do Evangelho produz a liberdade para muita gente que ainda está aprisionada por esse crime, pela hostilidade, por ódio, meu Deus do céu. E além de todas as práticas que são absolutamente equivocadas e reprovadas pela palavra de Deus. Nós vamos orar juntos agora, o pastor Rodrigo vai orar conosco. Nós vamos apresentar este assunto diante de Deus. Também vamos orar pelo tema do programa de hoje, que está muito conectado aqui ao tema da nossa oração também, assim como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e também pela igreja. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos porque Tu és o único Deus, a quem nós servimos, a quem nós cremos como Deus Todo-Poderoso. Entregamos essa causa, essa campanha que tem sido levantada nessa rádio. Pai, tenha misericórdia do nosso país como um todo. Pai, a violência que acomete as nossas comunidades, os nossos bairros, é o medo de ir e vir. Mas nós te pedimos que o poder está em Tuas mãos, nós te pedimos que o Senhor haja com uma intervenção que só o Senhor pode agir. Te entregamos essa causa em Tuas mãos, assim como os enfermos, os enlutados, e essa causa que foi vinculada nesse debate. Tenha misericórdia, Senhor, desse ouvinte, de tantos outros que passam por situações que não entendem. Faça-os crer, ó Deus, faça-os ter uma experiência de que mesmo não entendendo, é possível crer e saber que Tu estás no controle. Te louvamos por tudo que aconteceu aqui, por esta rádio, por tudo que ainda vai acontecer. Leva-nos em paz, aqueles que irão para suas casas, e continua conosco nessa programação. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.